Boa noite, meu querido amigo, boa noite, meu irmão que está assistindo esse culto aqui, é o culto do nosso distrito de Mucuri, no sul da Bahia. Obrigado por estar acompanhando. Nós ainda estamos fazendo o culto de forma online, afinal de contas, nós não temos o direito, por causa das leis, de fazer o culto no horário regular, uma vez que o decreto, até o presente dia, está exigindo que nós aqui estejamos com as nossas atividades encerradas até às 6 horas, que é o toque de recolher. Então a gente pede para você que nos ajude aí a compartilhar essa live, que continue divulgando para os grupos de igreja, para as pessoas. Afinal, é a única forma que nós temos no momento de continuar cultuando o nosso Deus com liberdade. A gente sabe que esses decretos mudam e a gente ora para que em algum momento a gente consiga ter de novo, na maior parte do nosso distrito, os cultos noturnos. Mas por enquanto eu peço que você tenha paciência. A Igreja Adventista é uma igreja ordeira, pacífica, que costuma se adequar às normas do Estado. E nós não vamos fazer diferente. A orientação aqui do nosso município é para que a gente não tenha os cultos noturnos por causa do horário do toque de recolher. Seja como for, temos, graças a Deus, a oportunidade de cultuá-lo por meio virtual. E assim, você, no conforto da sua casa, pode receber a palavra de Deus. Eu peço mais uma vez para que você não apenas assista e deixe também o seu like, como também compartilhe com seus amigos. A gente teve um número muito grande de pessoas que assistiu a nossa Semana Santa de forma virtual. Uma média por dia, nós tivemos mais de 350 acessos. Então a gente louva a Deus porque de alguma maneira essa pandemia tem servido para que a igreja alcance mais pessoas até do que geralmente ela alcançaria de forma presencial. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e nós agradecemos porque de fato ainda temos a possibilidade de pregar. Bem, queridos, mas hoje nós vamos nos reunir mais uma vez para estudar juntos a palavra de Deus e eu quero nesse momento orar. Nós vamos orar para que Deus abençoe o nosso estudo e esteja conosco, nos ajudando também a continuar crescendo espiritualmente. Não é fácil no meio de uma pandemia, muitas vezes isolado, sem poder frequentar devidamente os cultos. Nós não temos todo o apoio dos outros irmãos, o companheirismo. Muitas vezes ficamos isolados, nós e a nossa família. Em alguns casos, pessoas mesmo isoladas porque não tem uma família adventista para apoiá-los. Então vamos orar para que nesse momento difícil, de muita provação, Deus continue nos permitindo crescer espiritualmente, nos apoiar na sua graça, nos materiais que a igreja oferece. E você pode deixar aí também nos comentários se você quer uma visita virtual ou presencial, se você precisa de apoio. A gente vai estar oferecendo isso. Eu, como seu pastor, quero poder visitá-lo. Já tenho visitado alguns membros, já tenho orado por alguns outros tantos e queremos que, se você precisa de apoio, nós estamos aqui à disposição. Só preciso que você entre em contato comigo para poder lhe auxiliar naquilo que for necessário. Mas vamos orar pelo nosso crescimento espiritual, pelos futuros decretos, pela resolução de tudo isso. Claro que a gente sabe que a solução final é a volta de Jesus. Mas, enquanto nós estamos nesse mundo, queremos ter ainda a oportunidade de continuar cumprindo a nossa missão. Vamos orar nesse momento. Grande Deus, nosso Pai, há muitas pessoas que estão agora sintonizadas me ouvindo. Queremos, Senhor, que Tu estejas com elas. Abençoe a vida de cada uma. Por favor, Senhor, atue na vida dos meus irmãos e irmãs, principalmente naqueles que estão se sentindo isolados, solitários, desanimados, sem o apoio fraterno. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, enriquecendo espiritualmente aqueles que necessitam de maiores cuidados. Por favor, Pai, faça com que a Tua igreja encontre formas criativas de continuar evangelizando, continuar se nutrindo espiritualmente e crescendo mesmo em meio a essa pandemia. A igreja não está fechada, apenas os templos, porque nós somos a Tua igreja e queremos continuar atuantes nesse momento difícil. Fica conosco no estudo da Tua palavra, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor.
Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta ela é muito curiosa. Essa carta ela chama atenção porque ela é muito curtinha. E várias vezes Paulo fala de alegria. Ele vai repetindo aqui, reiterados momentos, o termo alegria. Alegrem-se no Senhor, diz ele. Em algum momento ele chega até a ser redundante. Ele diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Paulo fala tanto de alegria que isso é incomum, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, onde há tantos desafios, onde há tanta hipocrisia, onde as pessoas fingem muitas vezes que são uma coisa e na verdade estão sendo e sentindo outra coisa. Por que Paulo era feliz? Será que essa felicidade era autêntica? Bom, a gente vê na Bíblia que sim, Paulo era uma pessoa muito intensa e autêntica em tudo que fazia. Mas para que ele fosse feliz de forma legítima, será que ele tinha uma vida fácil? Será que a vida do apóstolo Paulo era uma vida, como a gente fala, uma vida ganha? Uma vida sem lutas, sem dificuldades? Não. A vida de Paulo era uma vida de perseguições, uma vida de dificuldades, uma vida de desafios, de colocar em risco a própria vida. Mesmo quando Paulo escreveu as palavras que estão em Filipenses, ele estava preso. Era uma prisão domiciliar. As prisões romanas elas não eram consideradas também, e Paulo passou depois por outra prisão romana, dessa vez não domiciliar, essas prisões não eram consideradas exemplos de direitos humanos. Eram prisões escuras, úmidas, onde às vezes as pessoas faziam as próprias necessidades dentro da prisão. Então era um lugar sujo, um lugar que convidava à depressão e não à alegria. Bom, se Paulo se sentia feliz nessas circunstâncias, tem duas alternativas aí. Ou Paulo era um masoquista, gostava de sofrer, tinha prazer em passar por dificuldades, ou, apesar do sofrimento, ele havia encontrado uma razão para ser feliz. E eu penso que a segunda alternativa é aquela que faz jus não apenas à personalidade do apóstolo, mas também àquilo que a Bíblia fala sobre ele. E Paulo nos ensina qual era de fato o segredo da sua alegria. Se você vai a Filipenses 4:19, ele diz algumas coisas que são conhecidas e são importantes. A primeira delas eu quero compartilhar, está no verso 19. Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo tinha uma certeza, e aqui estava a base da sua alegria. Paulo tinha a certeza de que as suas necessidades seriam supridas. Existe uma diferença aqui entre necessidades e desejos. E é fácil confundir essas duas coisas, porque nós vivemos num mundo onde a propaganda, seja a propaganda na televisão ou a propaganda no YouTube, fazem com que a gente confunda necessidade com desejo. Você nunca viu aquele produto, nunca viu aquele serviço, aquele curso, mas de repente a propaganda foi tão bem feita que você agora começa a achar que aquilo é necessário para a sua vida e para a sua felicidade, quando na verdade não é. Então é interessante esse detalhe aí, né? Algumas coisas parecem ser necessárias, mas não são. São apenas desejos, vontades do ser humano. E Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é o Papai Noel. Ele não prometeu nos dar todos os nossos desejos, porque isso seria até perigoso. Tem coisas que eu quero, mas sem eu saber não fazem bem para mim. Ou que na verdade eu até sei, porque o meu egoísmo é que está desejando aquelas coisas, eu tenho consciência disso, e mesmo assim, no fundo lá eu ainda quero aquilo, mas não é o melhor para mim. Então, a gente tem que fazer separação aqui, há coisas que realmente são necessárias. E Deus prometeu prover para nós as coisas necessárias. Deus diz, através de Davi, o seu servo, no Salmo 37:25, fui moço, palavras de Davi, e agora sou velho, mas jamais vi o justo passando necessidade ou a sua descendência mendigando pão. Então Deus promete dar o essencial para nós vivermos bem, com conforto, com dignidade. As necessidades são supridas, aquilo que realmente os servos de Deus precisam para uma vida feliz, uma vida completa, Deus promete nos dar. Então, nós não devemos ficar preocupados com respeito às nossas necessidades. Os desejos nós devemos submetê-los à vontade de Deus, para de fato Deus nos orientar se aquilo é ou não o melhor para nós. Seja como for, Paulo diz então que as suas
necessidades serão supridas pelas riquezas encontradas em Deus. E Ele vai suprir em glória. Então o nosso Deus, que é rico em glória, um Deus que é todo-poderoso, vai manifestar o seu poder, suprindo aos seus filhos aquilo que eles necessitam, não aquilo que eles desejam. E como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio de um canal. Que canal é esse? Paulo fala no finalzinho do verso 19, por Cristo Jesus. Então, o nosso Deus vai suprir em glória as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o canal pelo qual Deus derrama as suas bênçãos. E é interessante porque aqui nesse contexto existe também um outro verso bastante conhecido, que é o verso 13. O apóstolo diz aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso resume bem a sua perspectiva. Ele tinha certeza de que tudo que fosse necessário, Deus supriria, lhe daria por meio de Cristo Jesus. Ele não está falando mais uma vez aqui de desejos. E há muitas igrejas que ensinam que o que você pedir, Deus vai dar. E isso não é verdade. A gente encontra exemplos na Bíblia de pessoas que pediram coisas e não foram atendidas. Paulo pediu que Deus retirasse aquilo que ele chama de espinho na carne. E Deus, por 3 vezes, respondeu a Paulo que a sua graça lhe bastava. Em outras palavras, Paulo, eu não vou atender seu pedido, mas eu vou lhe dar poder suficiente para suportar essa prova. O próprio Jesus também pediu para que, se fosse da vontade de Deus, ele não tivesse que tomar o cálice, se referindo ao tipo de morte que ele haveria de morrer. Mas ele também colocou na sua oração que não fosse feita a sua, mas a vontade de Deus. Então veja, nem Paulo nem Jesus tiveram essas orações atendidas de forma positiva. Então não é de se esperar que mesmo nós teremos todas as orações respondidas. Nós temos que ter a certeza de que Deus vai continuar guiando a nossa vida, mesmo quando Ele não nos dá aquilo que nós gostaríamos de obter, mesmo quando Ele não satisfaz os nossos desejos. A maturidade cristã nos faz confiar em Deus para além daquilo que nós estamos vendo. Então nós estamos vendo as coisas de um jeito e gostaríamos de uma determinada solução, mas muitas vezes Deus nos surpreende, fazendo com que as coisas aconteçam de forma diferente daquilo que nós esperamos, até nos contrariando. E a gente tem que atender que muitas vezes a voz de Deus está nos direcionando a isso. Nós temos que compreender o que Deus vai cumprir os seus planos e não os nossos. Então, quando nós lemos Filipenses, nós encontramos o segredo de Paulo. Paulo era uma pessoa feliz porque ele tinha plena certeza de que Deus estava suprindo a sua necessidade. E você, querido irmão? E você, minha irmã? Você compartilha dessa certeza? Você pode dizer que repousa em plena confiança e sente alegria, prazer de viver, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas? Você pode se regozijar, mesmo passando por duras provas? Isso só é possível quando nós desenvolvermos um relacionamento tal com Deus a ponto de nos submetermos completamente a Ele e termos a convicção de que Ele está cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. Se Deus já nos deu o próprio Jesus para a nossa salvação, Ele também nos dará todas as coisas, diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, que são para o nosso bem presente. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor, nosso Deus, que continue abençoando você, a sua família, ao longo dessa semana. Grande Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, pela certeza do Teu cuidado, da Tua proteção e a convicção de que o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado a todos aqueles que estavam acompanhando, que o Senhor continue abençoando a cada lar, a cada pessoa e nos fazendo reconhecer a Tua soberania nos nossos assuntos. Que não sejam nossos, mas que as coisas cotidianas da vida sejam Teus assuntos, porque é o Senhor quem cuida da nossa vida. Fica conosco, dá-nos uma feliz semana, pedimos por Jesus. Amém. Querido amigo, Deus abençoe você, lhe dê sabedoria, lhe dê forças espirituais e que você continue orando pela nossa igreja no meio dessa pandemia para termos sabedoria e também paciência para lidar com todas as situações. Um forte abraço do seu pastor, que Deus continue
cuidando de todos nós, é o meu desejo, a minha oração. Amém.